Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor que estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar Online. Esse Evangelho que é de muito amor, que é de muito desejo, que as pessoas têm para trazer mais paz para dentro dos lares, mais harmonia. Então estamos aqui nessa noite de quinta e pedimos a Deus que seja um evangelho de muito amor, de muita paz e que as pessoas sintam essas energias boas que os bons espíritos transmitem para a gente no nosso evangelho. Assim como a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que também fluidifica nossas águas. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, eu estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior. Pedimos então que possamos entrar na mesma sintonia, todos nós agora, vocês, nós, uma sintonia calma, com vibrações boas, e que tudo que for lido aqui hoje, que for comentado, que a gente entenda perfeitamente, que a gente possa levar para os nossos dias, que a gente consiga ter uma conduta boa, para que a nossa evolução seja melhor. Pedimos a vocês que deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. E o nosso Evangelho, aliás, o Evangelho, ele é feito uma vez na semana. Pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual. Agradecemos a companhia de todos vocês, agradecemos os comentários deixados para a gente, sempre com tanto carinho. Obrigada pela essa troca, pela confiança, né, Juninho? Então vamos agora à nossa prece. Hoje vamos fazer a prece do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então à nossa leitura, hoje dando continuidade ao capítulo 25, Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, para o Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil, mais moderna, mas vocês podem estar nos acompanhando pelo Evangelho antigo. Paramos então no item 3, Então hoje a gente vai ler o item 4 e o item 5 do capítulo 25, quem quiser nos acompanhar. Devido ao princípio de que o ser humano precisa evoluir sempre, os espíritos não o poupam do trabalho de pesquisa e não lhe trazem descobertas e invenções já prontas para serem utilizadas.
Se isso ocorresse, o ser humano seria levado a usar apenas o que lhe fosse colocado nas mãos, preservando-se de qualquer esforço, inclusive o de pensar. Assim, sem fazer o menor esforço, o mais preguiçoso dos seres poderia ficar rico, o mais inculto poderia tornar-se sábio e ainda atribuírem a si mesmos o mérito pelo que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o ser humano da lei do trabalho. Eles vêm lhe mostrar a meta a ser atingida e o caminho que conduz a ela, dizendo-lhe: ande e você chegará, e a pedra que encontrar pelo caminho, você mesmo terá que afastar. Porém, nós lhe daremos a força necessária se quiser utilizá-la em benefício próprio. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: peçam a luz que deve iluminar seus caminhos, e ela lhes será dada. Peçam a força para resistir ao mal, e a receberão. Peçam a assistência dos bons espíritos, e eles os acompanharão, e assim como o anjo de Tobias, eles lhes servirão de guia. Peçam bons conselhos, e eles não serão recusados. Batam à nossa porta, e ela se abrirá, mas peçam sinceramente, com fé, com fervor e confiança. Apresente-se com humildade e não com arrogância, sem o que serão abandonados à própria sorte, e as quedas que sofrerem serão a punição pelo orgulho que tiverem. Esse é o sentido das palavras do Cristo. Busquem e vocês encontrarão. Batam à porta e ela se abrirá. Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É sempre uma alegria nos encontrarmos, para comentar sobre essas atitudes que nós devemos ter diante a nossa vida. Bom, para quem não conhece a história do anjo de Tobias, citada no texto, uma passagem bíblica do Velho Testamento, narrada no livro de Tobit, pai de Tobias, ela conta a história de do anjo Rafael que, transfigurado em homem, acompanha Tobias durante uma viagem à cidade de Ranger para cobrar uma velha dívida de seu pai. O anjo, durante toda a viagem, ensina-lhe várias coisas. Somente quando Tobias já estava de retorno é que o anjo Rafael revela sua verdadeira identidade. O mérito de Tobias está em ter confiado em seu amigo espiritual sem saber quem ele realmente era. Então, o texto nos direciona a agirmos como Tobias, citado ali. Estava com um anjo do seu lado e o anjo só se revelou depois que tudo estava feito. E a princípio só deu dicas para eles e orientações, mas ele teve que fazer tudo. A mesma coisa acontece com a gente. Nós temos sim os nossos mentores, nós temos os nossos guias, e a gente está sempre acompanhado de algum ente querido, que não necessariamente seja desta encarnação, mas pode ser de outras encarnações, que como um amigo combinou com a gente de estar ao nosso lado, passando orientações e dando luz. Só que, para que haja essa intercessão, nós temos que ser humildes de pensamento. Porque a arrogância, o egoísmo, o orgulho bloqueiam essa comunicação e criam uma atmosfera que afasta aqueles bons espíritos que querem nos auxiliar. Porque eles têm boa vontade, mas eles têm que esperar que a gente caia, às vezes,
para que a gente perca, para que a gente entenda, né? Esse lado de começar do zero, sabe? Dar passo a passo, sem arrogância. A gente cai na arrogância, no orgulho. É normal. Muitas vezes a gente acha que é dono da verdade, que tudo tem que ser como a gente quer. Quando a gente vê, a gente dá com os burros na água, né? Como diz o ditado. A gente acaba se dando mal, né? A gente fala, poxa vida. Por quê? Porque a vida, ela é uma coisa que acontece de forma que nós não elencamos. A gente até pode preparar o nosso dia de amanhã. A gente pode até preparar, mas a gente combina, planeja e as coisas não saem como planejado. Acho que todo mundo já percebeu isso. Eu fiz tudo direitinho, botei a linha meta. Temos que ter meta? Claro que nós temos que ter meta. O que nós temos que compreender é como atingir aquela meta. E que às vezes a gente tem que contornar certos obstáculos, ultrapassá-los, absorvê-los, né? Às vezes a gente vai parar neles como uma etapa de aprendizado. E quando a gente começa a apresentar muitas vitórias, tem que tomar cuidado para não se achar o poderoso. Tipo, comigo tá tudo certo. Eu sou o cara que tudo acontece. Não, a gente tem que ser simples. Ser simples e ser companheiro. O anjo só vai se revelar ao nosso mentor quando a gente desencarnar. Olha, eu estava contigo o tempo todo. E isso acontece com muita frequência. Mas o que acontece também com muita frequência é as pessoas criarem uma atmosfera que não é permitido o anjo se aproximar. Ele tem que esperar, como eu falei antes, né, baixar um pouco o nosso ego. Vamos ficar normal. O processo de evolução do ser humano, que foi dito aqui, ele consta das nossas ações, do nosso trabalho. O trabalho é ação, né? O que tu faz? O que nós estamos fazendo para evoluir? A gente está tentando melhorar como ser humano? Ah, mas isso aí não é trabalho. Esse é o trabalho mais difícil que existe. A gente está tentando ser honesto. A gente está tentando ser justo. A gente está tentando não julgar. Esses são os trabalhos. Sabe? Poderíamos comparar isso aos trabalhos de Hércules, né? Os 12 trabalhos de Hércules, porque é muito difícil. Tu é forte, mas de repente você não consegue se sentir pleno. Por quê? Parem para pensar um pouco. Por que a gente não se sente pleno? Porque sempre que a gente quer fazer as coisas pensando na gente, o mundo se torna vazio. Não existe alegria maior do que ver os outros felizes, do que tu poder ter participado da felicidade do outro. Gente, isso é fantástico. Eis um trabalho. Um trabalho de se manter sempre auxiliando, sempre de bom astral, sempre alegre. O trabalho de manter a alegria dentro de casa, evitando confusões, evitando briga. O trabalho de ler, de se instruir, é tudo um processo de evolução. É dado a nós essas capacidades de buscar uma melhora. Não vai ser dado na nossa mão, não vai ser rezando que as coisas vão aparecer. A gente reza, né? E parece, pô, eu rezo e as coisas ficaram piores. Não! Quando vocês rezaram, vocês foram estimulados a seguir. E aí a gente começa a ver que vai enfrentando coisas que não são nada, na verdade. Sabe, tem muitas coisas que parecem ser horríveis, pesadas, mas elas são constantes. Quando a gente passa por aqueles obstáculos pesados, dolorosos, a gente olha para trás e diz, nossa... Né? Aí a gente ouve outra pessoa que está passando, a gente, não, fica calmo, as coisas se resolvem. E a verdade é essa, nós temos que viver o presente. O presente. Gente, esse é o maior trabalho que existe, viver o presente. Por quê? Ou as pessoas estão preocupadas e presas ao passado, eu não sou ninguém porque eu fui um cara errado, eu fui muito mal, e não conseguem evoluir, porque elas não conseguem se perdoar, que não conseguem se libertar, ou elas estão lá na frente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que atingir aquilo, eu tenho que conseguir aquela outra coisa, e acaba se tornando uma pessoa infeliz,
porque sempre estava lá no eu, o eu. A evolução, ela acontece quando a gente entender que todo mundo aqui está na mesma jornada. Estamos nos mesmos passos, na mesma trilha. E esses trabalhos na qual nós somos orientados a fazer, eles começam na coisa mais simples do mundo, se manter de bom astral. E é difícil? Mas é claro que é difícil. Pode ser a coisa mais simples de se dizer, né? Pô, você mantenha tranquilo, sereno. Gente, é impossível quase. Todo mundo diz, não, tem muitos problemas acontecendo, e tem pandemia, e eu tenho que fazer isso e aquilo. Mas não, aproveita. É a tua vida, vai passar. Não tenha mais coisas presas dentro de si. Solte-se. Liberte-se, perdoe-se. E faça o melhor nesse instante. Esse é o buscar. Sabe, não adianta tu querer pegar as coisas que já aconteceram e vou querer agora transformar isso melhor. Não, já aconteceu. Bola pra frente, vira, sacode a poeira. E se fez errado, são experiências, né? São experiências, como a Nanete disse. Aí vocês têm que fazer o quê? Tentar acertar. Que vai aparecer a oportunidade de vocês se depararem com provas semelhantes. E vocês vão ver, será que eu aprendi na primeira vez? E vai tentando. Nós estamos aqui para experimentarmos a nossa vida a cada instante. E para a gente experimentar a vida, a gente tem que ter coragem, porque medo, a gente está vendo muito se falar nisso. Mas nós temos que ter coragem para enfrentar a vida. Aí como é que eu faço para ter coragem? Ué, o texto não disse, peça, que lhe será dado? Coragem é uma das coisas que está ali, ó, na caixinha de ferramentas para ser fornecido. Mas você tem que querer, sabe? Você tem que ter motivação, você tem que buscar, você tem que planejar. Ah, eu não consigo fazer isso. Pô, começa pelo básico, a gente já falou isso. A coisa mais simples do mundo, um sorriso transforma. Então já começa modificando a tua vida, o teu dia, sorrindo, evitando de falar, evitando de apontar os erros dos outros, né? A não ser que seja extremamente necessário, caso isso não vá trazer danos para outras pessoas, né? Assim a gente mantém aquele resguardo e vai acalmando, vai tentando compreender, vai lendo, vai instruindo a mente, vai cuidando da casa com carinho para que ela se torne apresentável. São trabalhos maravilhosos. E olha que eu não estou citando aqui as conquistas, né, que muitos devem ter aí. Muitos devem estar no meio político, muitos devem estar no meio da educação, no meio da cultura, entenderam? Foram conquistando e angariando, enfrentando os desafios, estão aqui fazendo o evangelho. Por quê? Porque tem que agradecer a Deus. E aqueles que estão ainda na etapa de vou sorrir para poder mudar, gente, bem-vindo, você acabou de entrar na equipe. Sabe os trabalhadores da última hora? Então, quando a gente começa a se transformar, a gente já é encaixado nos trabalhadores da última hora. Você já faz parte da equipe. Você vai ganhar o mesmo salário de que estão lá na frente trabalhando. Porque a ideia é, você agora está trabalhando para a transformação sua e de todos a seu redor. Com isso eu encerro meu comentário. Vamos então agora à fluidificação das águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas não permaneçam entre nós, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, encarnados e desencarnados, a todos que pediram preces, a todos que participam do nosso Evangelho.
nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a casa do Senhor esteja irradiada com muita luz de paz e de harmonia, que os bons fluidos do espaço possam preencher cada canto e que vocês tenham a possibilidade de poder adquirir essa luz, que os bons espíritos retirem qualquer miasma, forma pensamentos negativos que possam ter na casa dos senhores, para que se torne um ambiente leve, que aqueles que se tornem merecedores sejam atendidos em suas preces, em suas orações. Até vou dar um stop aqui, vou parar um pouquinho. Que aqueles que tiverem o merecimento. Muita gente vai dizer nesse ponto assim, eu não mereço, e vai achar que não vai ser atendido. Aqueles que tiverem merecimento significa aqueles que vão fazer as coisas serem diferentes. Você se torna um merecedor. Como eu falei antes, um simples detalhe pode mudar toda a sua vida. Então escolha com carinho cada detalhe. Então que a casa de vocês seja irradiada com muita luz de amor e de paz, e que todos saibam o que pedir quando fizerem suas preces. Como conversar com Deus de forma humilde, entendendo que força, coragem, ânimo são espadas, escudos, são ferramentas de vitória na nossa vida. E as vitórias se fazem nos detalhes, nas coisas mais simples, como admirar a natureza, como ver o que é belo, ver aquilo que é vivo, aquilo que é espontâneo, porque nós temos coisas belas naquilo que a gente talvez não aprecie, ou que não seja um fator comum, mas que todo mundo se encanta pela alegria, pelo perfume. Sejam isso, sejam pessoas boas. O André Luiz fala no livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Vou falar assim 3 frasezinhas, tá? Que está escrito ali. A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus. Quer dizer, por mais que esteja doendo, por mais que esteja ruim, o sol vai brilhar amanhã. Acreditem, vai passar, tenham força para suportar toda essa dor. Ela não vai impedir, o sol vai vir brilhar. Não adianta vocês quererem que o mundo pare porque vocês estão sofrendo. O mundo não vai parar, o mundo tem sequência. Outra frase. A sua tristeza não iluminará os caminhos. Gente, a tristeza te para, a tristeza te bloqueia. Por isso, seja alegre. Seja uma pessoa alegre. Seja feliz. E o teu caminho será iluminado. E a terceira, que tem tudo a ver com o nosso texto daqui de hoje. O seu desânimo não edificará a ninguém. Quem desanima
não vai realmente crescer em nada. Tem pessoas que defendem o desânimo. Eu não tenho condições, não vou fazer. Tem que fazer do jeito que der, do jeito que pode, da melhor maneira possível, porque não é o que tu vai realizar, mas é aquilo que você está se esforçando para que aconteça uma transformação em realizar algo que você deseja. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana e até quinta-feira que vem. Ótima semana a todos vocês e até quinta às 20 horas. Fiquem agora com o passe musical do nosso querido amigo Eli Lopes. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br